Semana sobre reflexão da educação física e hoje vamos analisar como nós, profissionais, professores ou educadores físicos, devemos ser tratados. Acompanhe o vídeo de hoje. Bom pessoal, como eu fiz na chamada, são 3 termos, os quais são chamados, tratados e retratados os profissionais, os professores ou os educadores físicos. Alguns seguidores do Treino em Foco colocaram essa questão, escreveram inclusive textos que nós postamos nas nossas mídias sobre essa questão, e nós do Treino em Foco também vamos trazer uma opinião. Essa opinião, eu volto a dizer, ela não está pautada em cima de leituras aprofundadas sobre essa questão. Existem profissionais da educação física que se atêm um tempo maior sobre estudos, sobre questões terminológicas, sobre questões da área que permeiam. O que nós trazemos aqui é uma opinião, particularmente a minha, pautada exclusivamente na minha prática profissional, como professor universitário e como um profissional que está há mais de 15 anos, mais de 10 anos aí no front trabalhando com as pessoas. Tenho uma experiência grande com a academia, inclusive na época de acadêmico, já atuando na academia, na parte de musculação e na parte de ginástica, e após isso continuei trabalhando como personal trainer, fazendo meu trabalho de mestrado e doutorado, e depois também continuando como professor universitário, ainda mantendo algum link com a atividade de personal training. Nesse sentido que eu falo que eu estou no front, então além das atividades profissionais, estou no front atuando perante os clientes, como nós já tratamos em postagem anterior essa terminologia, aluno ou cliente. E a opinião que eu trago aqui, a minha ideia ou o meu pensamento a respeito é baseado na minha experiência. Se eu considerar inclusive o tempo de acadêmico, onde eu já atuava na educação física, eu tenho aí em torno de 20 anos, um pouco mais de 20 anos atuando na área da educação física. E a minha opinião está basicamente pautada nessa questão. Na questão da experiência prática, como eu disse, tem nenhuma leitura mais aprofundada sobre o assunto, mas a gente quer ouvir muito a sua opinião, o que você tem estudado na universidade, qual é o ponto de vista que você forjou até então, baseado na sua experiência prática, também como a minha, ou baseado além da experiência prática em leituras específicas do termo. Se a gente analisar essa terminologia que eu acabei de colocar, nós podemos perceber que o termo professor de educação física é o clássico, é daí que nascemos enquanto educadores físicos ou enquanto profissionais da educação física. O termo professor de educação física retrata o clássico profissional que se forma, licenciado, e atua numa escola, ou atua na parte de da licenciatura, que na minha época, quando eu me formei, era licenciatura plena. Então nós tínhamos condições de trabalhar em todos os ramos da educação física, tendo a questão da licenciatura plena, e éramos professores de educação física. Com a mudança da área profissional e a abrangência que nós desenvolvemos nos últimos anos, eu percebo isso claramente. A época em que eu entrei na educação física, em 1992, era uma visão de educação física. Ao sair em 1996 da graduação da licenciatura plena, já era uma visão um pouco mais abrangente, e hoje em dia é muito mais abrangente do que a época em que eu me formei. Então nós crescemos, já coloquei isso no vídeo anterior, nós crescemos em área de abrangência, em áreas de atuações bem distintas e bem diferentes, com especificidades bem colocadas ou especificidades bem pontuais. Nesse sentido eu notei que essas outras terminologias começaram a surgir, principalmente, particularmente o educador físico, me parece que nos últimos anos tem apontado aí com a terminologia também, não sei se a mídia começou a apontar e usar o educador físico para definir o indivíduo que é formado em educação física é o educador físico, como o indivíduo que é formado em fisioterapia é o fisioterapeuta, algo nesse sentido, se houve esse tipo de relação. A gente percebe que começou a surgir esse termo. Alguns colegas e alguns acadêmicos se incomodam um pouco com essa terminologia, no sentido que o educador físico parece que restringe a atividade do profissional, do professor, a educar o físico. Nesse sentido, excluiria, no pensamento desses meus colegas, excluiria outras funções pedagógicas do educador físico, ou do profissional da educação física, ou do professor da educação física. Então, a interpretação que eu tenho é que o termo professor de educação física, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, se não todas, está ok, porque é o termo clássico, é realmente a nossa função, é a nossa base inicial do trabalho. Quanto a profissionais da educação física, já me parece que em alguns momentos eu fui tratado mais como profissional de educação física quando eu estava no meio do bacharelato. No meio da licenciatura eu continuo sendo tratado como professor de educação física, mas quando eu atuo como personal trainer em algumas atividades mais do bacharelado, treinamento de equipe, treinamento de atleta, o termo profissional da educação física é bastante usado para me retratar. Algumas pessoas me chamam assim como profissional da educação física. Então me parece que há essa certa distinção. Pelo menos no mercado de trabalho onde eu estou aqui em Santa Catarina,
pelo menos o tratamento que é dado a mim, eu sinto essa divergência. E educador físico, como eu disse, a gente vê muito hoje material na mídia da internet colocado como educador físico, né? Tratando o profissional de educação física como educador físico, me parece um link muito grande com a questão do personal trainer. Eu vi várias matérias já na TV tratando a nossa função desempenhada como personal trainer, tratando aquele profissional como um educador físico. Educador físico, fulano de tal, personal trainer. Então me parece que tem assim. Se há realmente uma restrição profissional ao tratar o profissional, o professor de educação física, como educador físico, eu realmente não sei. Não vi a fundo essa questão terminológica. A princípio, a ideia pode ser que restrinja um pouco. A princípio, pode ser que restrinja em parte. Mas eu não sei até que ponto isso pode ser restrito. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto de vista, num aprofundamento muito grande, uma discussão, às vezes até interminável, sobre a terminologia mais correta ou não, eu acho que nós devemos nos credenciar no mercado de trabalho pela nossa postura profissional, independente se estão nos chamando de professor de educação física, profissional de educação física ou educador físico. Eu acho que a postura profissional ela é muito mais importante até do que qual o termo que estão usando para nos referenciar. A nossa postura profissional, a nossa ética profissional atuando, a nossa competência vai gerar uma credibilidade perante o público que eu sinceramente penso que é independente se vão me tratar eu, professor João, eu, educador físico João, ou eu, profissional de educação física João. Desde que, independentemente da forma que estejam me referenciando a mim, estejam me tratando terminologicamente, essa forma tenha todo esse critério de um profissional competente, com credibilidade no mercado, que tem uma ética no trabalho, que tem os aspectos pedagógicos incluídos ali, já que ele vem de uma área que é uma área pedagógica unida com a área da saúde. Se tiver todos esses conceitos e eu conseguir avançar no mercado de trabalho com uma boa postura, uma boa ética profissional, vejo que isso é muito mais importante do que nós ficarmos debatendo terminologias sobre essa questão, professor de educação física, profissional de educação física ou educador físico. Essa é uma opinião minha, professor João Moura, educador físico João Moura ou profissional de educação física João Moura. Gostaríamos de ouvir a opinião de vocês. Vocês podem concordar, obviamente, com a minha colocação, vocês podem discordar da minha colocação. Agora, o único fato para nós começarmos também a crescer mais como profissionais de uma área é nós respeitarmos a opinião do outro. Então, no seguinte sentido, que nós possamos falar e ser ouvidos, e que quando os outros falem, nós também possamos ouvir e levar a sério a ideia e o ponto de vista do outro, mesmo que seja totalmente divergente da nossa. Dessa forma, refletindo sobre o nosso ponto de vista e sobre o ponto de vista do outro, sendo esse ponto de vista concordante ou discordante, eu acredito que nós poderemos crescer enquanto profissionais da área. E a área como um todo, obviamente, crescer. Então eu entendo, nessa questão específica dessa terminologia, que na minha atividade profissional até então, não me atrapalhou em nada as pessoas me chamarem de educador físico, ou profissional de educação física, ou professor de educação física. Não houve nenhuma espécie de demérito em usar um termo em prol do outro. Como eu digo, eu acho que o mérito que nós temos que criar e a credibilidade que nós temos que criar é nós que temos que criar com a nossa atuação no mercado de forma adequada. Seja na escola, atuando como um professor realmente ali na questão da licenciatura, seja na academia, seja treinando atletas na parte do bacharelado, mas atuando com convicção, com competência, com qualidade, gerando credibilidade na população é a melhor forma. E independentemente que as pessoas venham me chamar ou chamar vocês, ou referenciar como profissionais da área, desde que tenha esse conceito de credibilidade, eu vejo como bom. Então, essa é a minha opinião particular, baseada na minha experiência prática, e gostaríamos de ouvir a opinião de vocês sobre essa questão terminológica de como tratar o profissional de educação física e se realmente existe estudos mais aprofundados que avaliem quando a pessoa retrata um termo ou outro, está tendo um certo descrédito ou excluindo uma determinada função do profissional de educação física, do professor de educação física ou do educador físico. A mim não me parece muito, talvez na questão do educador físico, como eu retratei alguns minutos atrás, na questão de educar o corpo. Se for essa a ideia quando se retrata assim. Mas estamos aguardando a sua opinião. A gente fica aguardando então, um grande abraço pessoal, até amanhã. E várias colocações que diversos seguidores fizeram a mim e ao Jefferson, nós resolvemos ainda essa semana fazer uma semana temática, só que uma semana temática especial. Uma semana temática onde nós vamos buscar discutir algumas terminologias da educação física que estão diretamente envolvidas com a atuação do professor.